Boa noite, alunos do curso de Informática para a Internet. Sejam bem-vindos à nossa disciplina Ambientação em EAD. Essa disciplina tem por objetivo ambientalizar vocês no nosso curso, nas disciplinas do curso, no ambiente virtual, como acessar, como que é a estrutura de EAD do Instituto e para vocês aproveitarem o melhor do curso. É importante que vocês prestem bastante atenção, porque tudo que nós veremos na disciplina de ambientação, vocês vão utilizar nas outras disciplinas também. Sejam todos bem-vindos. Boa noite também ao pessoal, aos alunos do IFAC, do Instituto Federal do Acre, que também compartilha conosco esse curso de Informática para a Internet. Boa noite, professora Sara. Olá, boa noite, professora. É um prazer tê-los conosco hoje, mesmo à distância, né? Ou pertinho, dependendo do polo que você se encontra. E quero desejar boa noite a você que está nos assistindo, aos coordenadores de polo, a todos os tutores presenciais que estão dando esse suporte, né, em cada polo e até mesmo em outro estado, como a professora Anabela falou. Aproveitem esse momento para tirar as dúvidas de vocês, anotem todas as dúvidas que forem surgindo e nós estaremos aqui à disposição para esclarecer. Tenha todos uma ótima aula. Bom, e essa aula será ministrada por mim, professora Anabela Barbosa. Vamos conhecer um pouquinho quem é essa pessoa, né? Assim, né? Vocês veem que é uma pessoa bonita, elegante, claro, mas né? Qual a formação? Bom, eu sou pós-graduada, estou pós-graduando em Direito Constitucional, tenho especialização em Metodologia do Ensino Superior, sou especialista em Psicopedagogia e Gestão Escolar e sou graduada em Pedagogia pela Unir e em Direito pela Unir. Sou professora do Instituto Federal de Rondônia. E você, professora Sara, qual é a sua experiência? Olá, vamos acompanhar. Eu sou graduada em Processamento de Dados, tenho 2 pós-graduação e sou mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional, onde na minha pesquisa de mestrado eu abordei sobre educação à distância, a percepção dos docentes aqui no município de Porto Velho, né? Atuo como a coordenadora do curso de Informática para a Internet e também sou docente do IFRO. Uma equipe bacana, hein? Ainda mais 2 morenas, pensa, vocês vão ter uma disciplina de primeira. E vamos conhecer a disciplina, conhecer os seus objetivos, conhecer a agenda para essa semana. Bom, a nossa disciplina, ela é considerada uma disciplina básica do curso de Informática para a Internet. Por quê? Porque a sua ementa gira em torno das concepções e legislação em EAD, sobre o ambiente virtual, que é a principal plataforma onde vocês vão trabalhar as atividades, sobre as ferramentas para navegação, busca na internet e metodologias de estudo baseada nos princípios da autonomia, da interação e da cooperação. Portanto, a disciplina de ambientação vai trazer vocês para o ambiente virtual de aprendizagem, para o curso, conhecer os meandros, conhecer os pormenores, sistema de avaliação, formas de trabalho, tudo isso faz parte da nossa disciplina. Por isso ela é muito importante para vocês e para todo o curso. E nossa agenda? Bom, na nossa agenda nós temos o objetivo geral. O objetivo geral da nossa disciplina, da disciplina de ambientação, é empregar as ferramentas e recursos do ambiente virtual para conduzir o seu aprendizado de modo que o processo de aprendizagem possa permitir o progressivo desenvolvimento profissional e a capacidade de construir novos conhecimentos. Portanto, é uma disciplina que trabalha com a autonomia, que trabalha com a proatividade do aluno. Ela serve para que vocês possam crescer dentro do curso, aprender todas essas ferramentas de utilização e melhor desenvolver as atividades. Além disso, nós temos como objetivos específicos os seguintes: compreender o conceito de EAD como modalidade de ensino, suas especificidades, a definição e a evolução ao longo do tempo. Executar as atividades no ambiente virtual, utilizando para isso as ferramentas e os recursos que nós disponibilizaremos.
bem como reconhecer as condições e metodologias do ensino à distância. Além desses objetivos, nós temos os seguintes: definir e adotar os princípios e normas do estudo à distância, né, e o uso dos ambientes virtuais. Observar orientações e desenvolver estratégias para que você possa estudar à distância. Então, você aí tem que encontrar uma estratégia que melhor se adequa ao seu perfil, ao seu tempo. Aplicar os mecanismos de busca para obter informações e construir aí um conhecimento. Esses são os principais objetivos da nossa disciplina. Todos eles vão conduzir vocês a um aprendizado autônomo. Esperamos que isso seja alcançado ao final da nossa disciplina. E para essa aula nós temos a seguinte agenda: concepções e legislação de EAD, o perfil do técnico de informática para a internet, estrutura do curso, ambiente virtual de aprendizagem, criando o e-mail, a plataforma Moodle, a edição do perfil, a edição da senha e, por fim, as ferramentas do ambiente virtual e a tarefa e o fórum. Bom, e para a gente iniciar sem mais delongas, professora Sara, o que é EAD? EAD é uma sigla bastante comum em que alguns autores chamam de educação à distância ou ensino à distância. Mourão, um autor de educação, diz o seguinte, que vivenciamos 3 modalidades de educação: a modalidade presencial, a modalidade semipresencial e a modalidade à distância. Definindo melhor o que seria educação à distância, é a separação física do professor e do aluno, mas que eles são mediados pelas tecnologias de informação e comunicação. Então, a educação à distância permite que você, mesmo estando distante do professor, tenha aí uma educação e que consiga interagir com ele pelo ambiente virtual de aprendizagem. Bom, essa educação à distância, ela passou por algumas etapas. A primeira etapa que ela passou foi a etapa da expansão. Nessa etapa, o objetivo era alcançar o maior número de alunos, maior número de pessoas, levar a educação a quem principalmente não tinha acesso, não tinha condições. Então, esse foi o primeiro momento da educação à distância. O segundo momento da educação à distância foi a mediação. Na mediação, a educação à distância trabalhava como um suporte, como um meio. Então, tinha as aulas presenciais, tinha as aulas normais do curso regular e ela era usada como um complemento. E atualmente a educação à distância, o objetivo maior dela é formação. Ela cresceu, ela evoluiu e ela se tornou um foco em si em formação. Então, portanto, hoje a educação à distância não é mais só expansão, não é mais só mediação, é formação completa. E é isso que nós pretendemos com o curso de informática para a internet. Oferecer uma formação de qualidade e acessível para vocês, todos os polos, inclusive aí no Acre. E vamos acompanhar aqui no slide como que a gente evoluiu com a internet e com a educação à distância? Olha que interessante a nossa charge. Nós éramos, uma progressão e agora nós somos praticamente pessoas conectadas. Somos pessoas que estamos flutuando, que estamos nas nuvens, que estamos conectados a todo tempo. E a informática para a internet permite também esse procedimento. Vamos acompanhar como se deu a evolução da educação à distância no Brasil. Há muitos anos, o ensino à distância capacita e forma profissionais em todo o mundo. Primeiro por rádio, depois ensino por correspondência e hoje contamos com diversos avanços tecnológicos. A educação chegou ao universo virtual. Acompanhe agora uma breve linha do tempo com os principais dados dessa evolução. Ano de 1930. Edgar Roquette Pinto lança a Rádio Escola, no Rio de Janeiro. A partir de 1940, surgem o Instituto Monitor e o Instituto Universal Brasileiro, que utilizavam o ensino por correspondência. Em 1970, o projeto Minerva e a Universidade de Brasília também passam a utilizar o ensino por correspondência. 1991.
surgem os primeiros materiais de estudo utilizando a televisão. 1995, criação do canal educativo TV Escola, do Ministério da Educação. Nos anos 2000, a Universidade Aberta, UAB, oferece cursos de graduação à distância e a rede ETEC, Educação Profissional e Tecnológica. Hoje, a educação à distância é uma realidade que permite uma aprendizagem autônoma e requer muita organização dos alunos. Você pode ter acesso a universidades do mundo inteiro e garantir a sua certificação e, claro, melhorar o seu currículo. Bons estudos e até a próxima! Bom, vocês puderam ver um pouquinho do histórico da educação à distância. Passou pelo Roquete Pinto, passou pelo Instituto Universal, tem uma famosa frase, né? Quem quer consegue. Foram os precursores da educação à distância no Brasil. E atualmente a rede ETEC com a educação à distância profissional e tecnológica. Essa é a evolução e vocês fazem parte dessa evolução. E como que se regula, professora, a educação à distância? A gente viu que ela evoluiu, mas não tem nenhum parâmetro, não tem nenhuma legislação que dá suporte, que ampara? Tem sim. Vamos acompanhar. A EAD, ela é pautada, primeiramente, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, no seu artigo 80. O artigo 80 preconiza que o poder público deve incentivar e promover o desenvolvimento da educação à distância e veicular programas nesse tipo de oferta. Então, a LDB é a lei maior da educação no Brasil e ela autoriza, no seu artigo 80, a produção, a criação, o desenvolvimento e a ampliação da educação à distância. E esse artigo da legislação, da LDB, ele é regulamentado por um decreto específico só sobre a educação à distância, que é o decreto 5.622 de 2005. No decreto, em seu artigo 1º, ele trata, para fins deste decreto, caracteriza-se educação à distância como uma modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias da informação e comunicação, com estudantes e com professores desenvolvendo atividades educacionais em lugares e espaços e tempos diversos. Isso aí, professora, vem colaborar aí com a definição, né, do autor que eu citei, de Moran, falando que acontece a mediação por meios da tecnologia da informação e comunicação e alunos e professores não precisam mais estar, diferente de até um tempo atrás, não precisam estar no mesmo espaço físico e no mesmo horário, né? A limitação, perceba que não é mais em 4 paredes. A educação está indo além, né? E é isso que a gente está mostrando para você agora. E a educação à distância que vocês participam hoje está no IFRO. E o que é o IFRO? Bom, o IFRO é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Ele faz parte da rede de educação profissional. Faz parte do programa de expansão da rede de educação profissional. Hoje são 6 campos no IFRO e 24 polos de educação à distância. O IFRO fomenta programas e cursos que vão desde a oferta do ensino médio até os cursos de pós-graduação. É nessa instituição que você está hoje, uma instituição grande, robusta e que cresce a cada dia. Seja bem-vindo, somos muito felizes em recebê-los. Bom, e esse instituto, ele oferece a você o curso de informática para a internet. E esse curso de informática para a internet visa formar um determinado profissional. Vamos conhecer que profissional é esse que vocês vão se transformar, o técnico em informática para a internet. O curso técnico em informática para a internet prepara você para planejar e desenvolver programas de computador para websites ou desktop, com acesso a um banco de dados. Neste curso, você vai aprender a aplicar conceitos para criar projetos, analisar sistemas e desenvolver programas para a internet ou computador local, utilizando ferramentas e linguagens de uso gratuito.
Bom, esse é o técnico em informática para a internet. Desejamos que ao final do curso vocês tenham essas competências, tenham desenvolvido essas competências e que nós ouçamos muito falar de vocês nos meandros aí da informática. Mas, professora, como que funciona? A senhora está falando, a professora Sara, mas eu tenho que fazer minhas atividades e eu ainda não sei como. Vamos lá, vamos conhecer a estrutura da EAD no Instituto. Bom, nós temos teleaulas, uma vez por semana, e hoje a transmissão de vocês vai ser sempre às segundas-feiras. Essa transmissão é via satélite. Nós temos também um ambiente virtual de aprendizagem, que é onde vocês vão realizar as atividades. É um sistema construído na plataforma Moodle e onde essas atividades vão ficar disponíveis para vocês acessarem. Nelas vocês também vão conhecer o calendário, vão ter acesso às notas, à sua frequência, todas as atividades, material de suporte, todo o entorno vai estar disponível nesse ambiente que nós vamos conhecer daqui a pouquinho. Então, nós temos as teleaulas, que são uma vez por semana, o ambiente virtual e as atividades à distância que vocês realizarão. Então, nós funcionamos dessa forma. Nós temos a gravação aqui no estúdio, ela é transmitida via satélite, vocês recebem a aula aí no polo de vocês, vocês têm o suporte do tutor presencial para encaminhar as perguntas e os tutores à distância, que vocês podem encaminhar dúvidas e questionamentos e sugestões em outro momento. Essa é a estrutura da EAD. E os seus perfis e os seus detalhes, como acontece? Bom, nós temos alguns perfis, algumas pessoas que trabalham nesse torno e é importante vocês conhecerem. O primeiro é o coordenador do polo. O coordenador do polo é quem acompanha a atividade de vocês. Ele acompanha toda a aula aí no polo, ele é o suporte de vocês. Ele é coordenador do polo e dos cursos. Além disso, nós temos o tutor presencial, que é a pessoa que acompanha diretamente a aula de vocês. Ele dá o suporte, ele acessa o chat durante a aula, por onde vocês podem encaminhar as suas dúvidas. Então, durante a aula, se vocês tiverem dúvidas, podem encaminhar diretamente para nós através do tutor presencial. Ele encaminha as dúvidas, nós respondemos durante a aula. As dúvidas da aula, das atividades ou outras dúvidas que vocês tiverem. Nós temos também o tutor à distância. O tutor à distância, ele é responsável por tirar as dúvidas em cada disciplina. Então, nós temos um tutor à distância para cada disciplina e para cada polo, para cada grupo de polos, e ele vai ser responsável por tirar as dúvidas daquela disciplina. Então, se você não entendeu muito bem alguma coisa sobre CRASE, que foi a outra aula, alguma coisa sobre o ambiente virtual, você vai poder encaminhar as dúvidas para esse tutor. Ele vai estar disponível no ambiente, vai demonstrar os seus horários, e você pode acessar e conversar com ele por mensagem. Por fim, nós temos o professor formador e o professor assistente. Então, todas as disciplinas vocês terão um professor formador, nesse caso hoje sou eu, uma professora assistente, que é a professora Sara, nos acompanhando hoje. O professor formador, ele tem por objetivo principal ministrar a teleaula e o professor assistente acompanha esse magistério, bem como o acesso dos alunos e do tutor no chat para tirar as dúvidas. Essa é a nossa estrutura. Mas, professora, para que tanta gente para dar uma aula? Bom, vamos saber para que tanta gente assistir no próximo vídeo. Help Desk. Olá! Hoje conheceremos o Help Desk, que nada mais é do que um serviço de apoio a usuários para suporte e resolução de problemas. Para que possamos entender na prática como funciona um Help Desk, vamos usar o IFRO como exemplo. Na modalidade EAD, Educação à Distância, onde o aluno tem a possibilidade de estudar com o auxílio de várias tecnologias, nós temos tutores à distância, responsáveis por acompanhar e auxiliar os alunos em atividades, correções e até mesmo tirar dúvidas do conteúdo dado em sala de aula. Fórum de dúvidas, ferramenta na qual o aluno pode postar dúvidas ou questionamentos sobre a matéria estudada. Chat, atendimento online prestado pelo tutor à distância ao estudante. Página de Facebook, ferramenta em uma rede social geralmente bem conhecida do aluno.
onde podem trocar informações, postar avisos e socializar conhecimentos. Ou seja, um helpdesk é um mecanismo capaz de auxiliar um usuário quando surgir a necessidade. Bons estudos e até a próxima! Bom, esse foi um pequeno lembrete de como funciona a nossa EAD, né? Para que tanta gente? Vocês viram que é necessário que todos nós estejamos trabalhando em conjunto para auxiliar vocês nesse desenvolvimento. Professora Sara. Uma consideração para fazer. Na aula presencial, né, nós temos agentes, tem um professor responsável por fazer a aula e ministrar a aula e tem os alunos aí, teoricamente, assistindo essa aula. Na educação à distância é necessário muita gente envolvida, coordenação de curso, supervisão pedagógica, diretoria de ensino, professores, tutores presenciais e à distância, para que todos estejam conectados e fazendo uma educação de qualidade. O Instituto deseja que todas as nossas aulas sejam de qualidade e para que isso aconteça tem toda uma estrutura por trás disso aqui que vocês estão vendo agora, né? Ajudando o professor a preparar material, essas externas que são os vídeos que vocês estão vendo, que ajudam aí vocês, de repente, entender como que é a ideia melhor do negócio. Outro detalhe, você não está sozinho. Na dúvida, você tem um tutor presencial e você também terá o tutor à distância, que são as pessoas que irá corrigir sua tarefa, tirar as dúvidas do conteúdo, ok? E a estrutura da nossa aula, como funciona? Bom, vocês já tiveram um pouquinho dessa estrutura com a aula de português. Nós vamos modelar essa estrutura para vocês. As aulas começam sempre às 19 horas, então nós temos a primeira disciplina, que dura em torno de 50 minutos. Em sequência, nós temos uma atividade em sala, que dura 20 minutos. Depois, nós temos a interação, que dura 30 minutos. Essa atividade em sala é quando vocês vão desenvolver uma atividade proposta pelos professores a respeito da disciplina que envolve os conteúdos trabalhados. Vocês vão realizar e, no retorno, na interação, haverá o momento para tirar as dúvidas e bem como para responder, para solucionar as atividades que foram propostas. Depois, haverá um intervalo e, nesse intervalo, vocês vão ter a segunda disciplina, com a mesma sequência. A aula de 50 minutos, a atividade de 20 minutos e a interação de 30 minutos. Essa é a sequência de todas as disciplinas que vão acontecer. Todas elas terão essa mesma estrutura. Aula, atividade e interação. Mas vocês não precisam mandar as dúvidas somente no momento da interação. Se vocês tiverem dúvidas durante a aula, vocês podem mandar que a gente responde ao vivo. Bom, e como que acontece a disciplina? As disciplinas, nós temos disciplinas de 40, nós temos disciplinas de 60 horas. As disciplinas de 40 horas funcionam da seguinte maneira. Nós temos as teleaulas, nós teremos 4 encontros de 2 horas cada. Nós temos as atividades de percurso, que compõem 16 horas aula, de toda a carga horária da disciplina. São as que vocês vão realizar à distância, no ambiente virtual. Nós temos estudos individuais, que compõem 8 horas. Então, são os estudos que vocês devem desenvolver em casa, os estudos, as leituras do caderno, as leituras dos slides, a realização das atividades do caderno. E o acompanhamento por tutoria. Então, vocês têm um total de mais 16 horas que são à distância, que são o complemento dessas atividades. Leitura do caderno é muito importante para vocês complementarem os seus estudos. Uma consideração, professora Sara? Só reforçando aqui o que a professora Anabela falou, não, se você acha que só a teleaula é o suficiente, você, infelizmente, tenho que dizer a verdade, que você está enganado. Não pense que eu vou só assistir as teleaulas uma vez na semana e não fazer nada. O estudo à distância, a educação à distância ou o ensino à distância requer muito do aluno, né? Então, você tem que estudar, você tem que ler o material didático, né? Aí, o caderno da disciplina, você tem que fazer as atividades propostas para cumprir essa carga horária e ter aí excelência nos estudos que vocês estão fazendo. Bom, e como que se dá essas atividades? Bom, a estrutura de uma aula, ela envolve os seguintes aspectos. Os momentos presenciais, que são esses que nós estamos, as teleaulas, elas acontecem por meio de transmissão via satélite, com a exposição e discussão dos conteúdos. No encontro semanal, você tem 2 disciplinas, conforme mencionado, a exposição do conteúdo, a atividade em sala, a interação. Mas há uma exceção.
dia de prova. Dia de prova é diferente. Dia de prova, vocês terão primeiro a aula da primeira disciplina, 50 minutos. Em sequência, a aula da segunda disciplina, mais 50 minutos. O intervalo e, por conseguinte, a avaliação das duas disciplinas. Então, em dia de prova, que geralmente é o último dia da disciplina, numa disciplina de 40 horas, já é no quarto encontro. Então, o quarto encontro você já tem essa estrutura de prova. Por isso que é muito apertadinho. Então, vocês têm que estudar bastante, prestar muita atenção para não perder nenhum detalhe da aula. E a nossa estrutura EAD ainda tem os estudos à distância. Esses estudos vão estar sempre apoiados pelas atividades complementares, que são as atividades que nós chamamos de atividades de percurso. Essas atividades de percurso são atividades avaliativas desenvolvidas ao longo da disciplina e que visam a complementação dos seus estudos. Nós teremos sempre muitas atividades a serem realizadas. Durante cada semana de aula haverá uma atividade. Então, da aula de hoje até a próxima aula, na próxima segunda-feira, vocês terão uma atividade para desenvolver. É muito importante que vocês cumpram os prazos para vocês não terem prejuízo na nota e bem como vocês poderem ter um feedback do tutor. Se vocês cumprirem o prazo de envio, o tutor à distância permite corrigir, fazer as adequações, fazer as indicações de correção no seu trabalho. Mas se você enviar muito em cima da hora, você corre o risco de não ter um feedback, né, devido ao prazo. Então, é importante que vocês acompanhem as datas certinho das atividades e, se tiver dúvida, encaminhe para o tutor à distância a sua dúvida. Se tiver dúvida, nós teremos tutoriais de como enviar, então assista os tutoriais antes do envio. E a avaliação, professora, como é que vai ser? A senhora está falando de um tanto de coisa aí, e como que a gente vai saber qual é a nossa nota, como compõe-se a nota na educação à distância do IFRO? A avaliação ela é composta da seguinte forma. Nós temos uma prova escrita presencial, prova é uma atividade presencial que compõe 60% da nota final da disciplina. Essa avaliação é composta por 10 questões objetivas de múltipla escolha. Então, sempre a avaliação presencial, no último encontro da disciplina, haverá essa prova com 10 questões de múltipla escolha para vocês responderem. Além disso, nós teremos as atividades de percurso. Na disciplina de 40 horas, você tem a seguinte distribuição. A primeira atividade, aliás, todas elas somam 40% da nota final. Então, é 40 mais 60. Sendo que a primeira atividade, ela é de longa duração e ela tem um percentual de 40% da nota. Depois nós temos a atividade 2 com mais 20, a atividade 3 com mais 20 e a atividade 4 com mais 20%. Portanto, você tem uma atividade de longa duração com 40% da nota e as demais de curta duração. Essa atividade de longa duração, ela inicia no primeiro dia da disciplina, no nosso caso hoje, e vai até o último dia da disciplina, um dia antes da última aula. Então, vocês terão os 4 encontros para realizar a atividade de longa duração. E as atividades de curta duração é uma a cada semana. Então, de hoje até a próxima aula, vocês terão uma, da próxima aula até a outra, mais uma, geralmente uma semana para a realização dessa atividade. Considerações, professora Sara? Sim. Só lembrando, gente, que só vai ter atividade de longa duração, aquela que vai representar 40% da atividade total, só as disciplinas com carga horária de 40 horas, né? Para as disciplinas de 60 horas, para as de 80 horas, não tem atividade de longa duração. Tem atividades ao longo de toda a semana. Só para as disciplinas de 40 horas, aí sim, você tem uma atividade de longa duração e 3 atividades de curta duração. Curta duração significa que será feita naquela semana, de uma semana para outra, né? Entre uma aula e outra. Atividade de longa duração significa que, baseado em todas essas teleaulas, ao final, né, ali na semana de prova, você, com todo o conhecimento adquirido, com todo o conhecimento assimilado, você vai postar a sua atividade. Bom, e como vamos conhecer o ambiente virtual do IFRO? Onde que é? Onde eu acesso? Onde que eu faço tudo isso? Bom, o nosso AVA,
que é o ambiente virtual de aprendizagem, normalmente os AVAs são softwares disponibilizados na internet, né, como um conjunto de ferramentas, conjunto de utilidades, de recursos utilizados para você realizar cursos, trabalhos, comunidades. Esse ambiente virtual, ele comumente é chamado de AVA. E é um ambiente desenvolvido para garantir a interação entre os agentes envolvidos no processo. No nosso caso, entre o aluno e os professores. Neste caso, alunos e professores. E ainda os tutores e toda a equipe pedagógica que faz o seu acompanhamento. O ambiente que o IFRO utiliza está na plataforma Moodle e a gente pode acessá-lo através desse endereço: http://cursos.ead.ifro.edu.br. É nessa página que você vai acessar o sítio do Instituto Federal, o sítio do curso de Informática para a Internet. Daqui a pouquinho nós vamos ver como acessar certinho os passos, né, o seu login e a sua senha. Mas esse é o site que o endereço que você vai acessar para você ter em mãos, ter ao seu acesso o curso e toda a plataforma, todo o ambiente virtual. Para vocês terem uma ideia, o ambiente ele é formatado da seguinte forma. Nós temos a designação do ambiente, nós vamos ter os locais de acesso, a senha, o seu login, calendário, os cursos a que vocês estão vinculados, dependendo, evidentemente. Nosso curso é Informática para a Internet, então vocês vão ter a descrição do curso e outros detalhes. Nós vamos fazer o acesso daqui a pouquinho para vocês conhecerem melhor. Essa é a estrutura, esse é o ambiente virtual de aprendizagem do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o AVA. Bom, e como? Mas professora, além do AVA, eu simplesmente acesso, vou ali, clico e já estou lá dentro? Não, é importante que nós tenhamos um login, uma senha, um cadastro. E também é importante que vocês tenham o seu e-mail. Quando vocês fizerem a inscrição no processo seletivo, foi solicitado um e-mail de vocês. Por quê? Porque todas as notificações do ambiente virtual vão para o seu e-mail. Todos os avisos, os programas e tudo vai para o e-mail de vocês. Por isso é importante que vocês tenham e-mail. E para isso, é necessário criar um e-mail. Qual que é a importância do e-mail, professora Sara? Hoje é muito comum, né? Estamos todos tecnologicamente conectados. As pessoas, é muito comum estar acessando e-mail pelo celular, né? Não precisa mais estar em frente ao computador. Então, toda hora a gente está quase que vistoriando o nosso e-mail para ver se chegou alguma informação, se tem alguma comunicação, se vai ter uma reunião, enfim. Então, você tem que criar um e-mail se você não tiver, ou se você tiver, verificar lá no AVA, daqui a pouquinho a gente vai mostrar como, se seu e-mail está correto, né? Se o endereço do seu e-mail está correto. Por quê? Todas as informações postadas no ambiente virtual de aprendizagem, além de estar lá para a conferência, chegará uma cópia no seu e-mail que você cadastrou. Por isso é importante você ter esse e-mail e você também acessar diariamente, né, para verificar as notificações. Bom, para você criar um e-mail é muito simples. Você pode usar um dos navegadores que você já tem costume. Supor, o Google, você pode acessar o endereço do Google e ir em Gmail e criar a sua conta. Vai ter um link lá, né, criar conta. Você pode fazer isso através do Gmail, através do Yahoo, através, né, de outros navegadores que têm disponível a criação de e-mails, a criação de contas virtuais. Então, é importante, é fundamental que você crie esse e-mail para você poder ter acesso ao ambiente e receber as notificações adequadas. Por fim, então, como que a gente entra no ambiente, professora? Eu estou ficando curiosa, a senhora fala e a gente não mostra. Mas vamos lá, vamos ver como que a gente acessa o ambiente, como que é o seu primeiro acesso, o que você deve fazer, como que você acessa o site, como que você cria o seu login, como você altera a sua senha. Vamos acompanhar, então, a edição do perfil. Para acessar o ambiente, você deve ir na página do Instituto Federal de Rondônia, www.ifro.edu.br. Na página inicial, logo embaixo
né? No último banner, você tem ambiente virtual de aprendizagem. É por aqui que você vai interagir com os professores, acessar as disciplinas e fazer todas as atividades propostas. Então, você vai fazer o login, o seu nome. Aqui estamos fazendo um aluno teste. A senha, você vai inserir sua senha, aquela que você recebeu, né, na sua matrícula ou após confirmação de matrícula. Acessar. E você vai ter acesso ao ambiente virtual, já vai estar logado no ambiente virtual e ter acesso à disciplina que você está cursando. Percebam que nesse primeiro momento vai aparecer a política de uso e privacidade do ambiente virtual. Se você não fizer o termo de aceite, todas as vezes que você logar no ambiente vai aparecer essa tela para que você faça o termo de aceite. Então, cliquem aqui. É interessante que todos vocês leiam o que está escrito para terem ciência. Como acontece a política de segurança. E aceitar, clicar, enviar. Ok, você aceitou os termos. Então, da próxima vez não irá mais aparecer. Voltem na minha página inicial. Automaticamente já vai aparecer a disciplina em que você está vinculado. Por exemplo, aqui temos uma disciplina chamada Exemplo. Clica na disciplina. E aqui eu consigo ter todo um panorama do que está acontecendo na minha disciplina. Por exemplo, aqui nós temos a ementa da disciplina. Então, esse layout, essa funcionalidade, vai estar assim, essa página vai estar assim para todas as outras disciplinas. O nome da disciplina, a ementa da disciplina, e aqui tem alguns recursos que não vai mudar, que são fórum de notícias, fórum de dúvida e tutoria, o material didático, ou seja, o caderno de estudos da disciplina e o chat da tutoria. No fórum de notícia, você não vai conseguir acrescentar nada, porque somente os tutores à distância vão inserir informações a respeito do horário de atendimento, de algumas notícias que eles acharem importante mencionar. O fórum de dúvida e tutoria, todo aluno vinculado à disciplina tem acesso e aqui vocês irão fazer seus comentários da disciplina, de repente tirar alguma dúvida com o tutor, escrever, deixar alguma mensagem para a coordenação ou para algum membro da diretoria de ensino. Então, tem esse texto inicial, né, explicando para que serve esse fórum de dúvidas e tutoria. Você deve acrescentar um novo tópico, inserir um título, no caso aqui eu vou colocar boas-vindas, e deixar a sua mensagem nesse espaço. Estou com dúvida em relação aos slides que ainda não foram publicados. Escreveu sua dúvida, né, ou sua informação, não necessariamente precisa ser uma dúvida, pode ser apenas a efeito de registro. Clique em enviar mensagem ao fórum. Feito isso, a sua mensagem, né, com o título, quem escreveu, qual polo esse aluno está vinculado, no caso eu sou de Porto Velho, então está aqui o dia e o horário que o aluno escreveu a mensagem dele. Então, toda vez que vocês tiverem dúvida a respeito do conteúdo ou queiram tirar dúvidas com os tutores à distância, devem clicar em fórum de tutoria e dúvidas. Voltando ao menu inicial da disciplina, iremos ter acesso a toda a programação que vai acontecer durante as semanas seguintes do início da disciplina. Nesse primeiro momento, vale
relembrar que todo aluno deve fazer a edição e configuração do seu perfil. Então, aqui no bloco chamado de administração, bem no final da página, né? Vocês vejam que tem duas colunas, a coluna do lado esquerdo, que é a coluna da disciplina, e do lado direito, que é a coluna do IFRO, digamos assim, que você vai encontrar as informações mais administrativas. Então, basta clicar em Minhas configurações de perfil, modificar perfil, e aqui eu vou fazer a adequação, né, aos itens solicitados. Então, aqui já tem aluno 1. Então, coloque o sobrenome, coloque seu e-mail, seu endereço de e-mail correto. Da onde você é, de qual cidade você é. E o resto você pode deixar padrão. Nesse item de descrição, você vai colocar a respeito, né, da sua pessoa, por exemplo. Você pode deixar só, sou do polo Buritis, tenho preferência pela música tal. E aí fazer uma descrição, né, do que você gosta, sobre você, para que as pessoas possam te conhecer mais, assim como os tutores das disciplinas e os próprios professores. Feito isso, você vai inserir uma imagem sua, né? Uma foto que represente a realidade. Nada de colocar fotos de terceiros ou colocar fotos você com outra pessoa, né? Evitem colocar foto de outras pessoas ou com outras pessoas para que o professor possa lhe reconhecer. Então, na imagem do usuário, percebam que vocês devem clicar aqui para o subitem aparecer e aí você vai inserir a tua imagem. Arquivo. Aqui, ó, perdão, aqui no adicionar, escolher um arquivo, aí você pode procurar foto, vou colocar a foto dessas tulipas. Claro que aqui é só um exemplo, você na sua casa deve fazer o real. Uma salva com o nome, uma descrição dessa foto, enviar esse arquivo. A foto vai aparecer aqui, né? Essa é a certificação que a foto foi feito o upload dela. Atualiza perfil. Percebam que agora vocês estão devidamente identificados na disciplina com a foto e com a descrição. Porque o grupo, né? Isso aqui é na hora da matrícula. O polo em que você está vinculado já vai aparecer nesse item chamado grupo, ok? Feito isso, você pode voltar aqui na disciplina, no menu inicial, e pode alterar no menu administração sua senha. Da mesma maneira, minhas configurações de perfil, mudar a senha, e aí você vai, com base na sua senha atual, você vai redefinir uma nova senha, e salvar mudanças, né? A senha foi alterada com sucesso, né? Então, essa é a primeira parte na disciplina, em que vocês irão fazer o acesso na disciplina e fazer a edição do usuário e senha de vocês. Até a próxima. Respondendo as dúvidas, né, dos alunos e
por mediação dos tutores, quero informar, o usuário de vocês é o seu CPF, né? E a senha, nesse momento, é IFRO 2014. É muito importante que você faça a edição do perfil e altere sua senha. Sua senha que deve ser intransferível. Não se pode passar a senha para ninguém. Você é o usuário dela e você deve zelar por essa senha, tá? E agora eu vou passar a professora que vai apresentar a atividade de sala. Bom, lembrando que quando você acessar pela primeira vez, essa senha que a professora Sara passou, você deve alterar e colocar sua senha, né, do seu conhecimento. Permita o seu acesso. Mas se você tiver qualquer problema, entre em contato com o seu tutor presencial, que ele vai encaminhar os problemas, as dúvidas, ok? E a gente vai passar agora a atividade de sala. Vamos explicar que atividade que nós vamos fazer. Bom, acabamos de ver a edição do perfil. Como você se apresentar lá no ambiente virtual. Quando você entra no ambiente onde você vai ser conhecido por todos, você tem que fazer essa apresentação. E a nossa atividade em sala trata justamente disso. Vamos a ela. Bom, a primeira proposta, vocês vão analisar a figura. O que vocês acham dessa figura? Isso é educação à distância? Será? Será que isso é educação à distância? A gente quer ouvir as suas considerações. Vou analisar a figura e fazer um relato do que você acredita, né? Qual a sua experiência com o ambiente virtual, com educação à distância, o que você já vivenciou, se você já teve alguma experiência, relate e analise a figura. Se é essa a forma de educação à distância que vocês esperam receber ou se tem uma outra forma de educação à distância. Além disso, nós também temos como proposta a edição de uma apresentação pessoal. Vocês vão ter aí na atividade de vocês, que vai ser entregue pelo tutor, a proposta da edição do perfil. Uma cópia da tela da edição do perfil, onde vocês vão descrever, fazer a apresentação de vocês. Né? O que vocês vão se apresentar para o ambiente virtual. Né? Quais são os principais gostos, o que vocês, qual a pretensão no curso, e fazer a sua apresentação, fazer a sua descrição pessoal. É bom que vocês aproveitem, já trabalhem um pouquinho do perfil para vocês depois publicarem lá no ambiente. Então, vamos à atividade em sala. Gente, de graça essa atividade, fala a verdade. Então, tranquila. Né? Relate sua experiência com a EAD ou descreva suas expectativas com relação à educação à distância. Vamos à nossa charge, né? A nossa imagem. Qual é a nossa expectativa com relação à distância? Será que vai ser assim? Eu vou estar aqui, professora, meio perdido, e vocês vão mandar um monte de informação para mim? Não, a nossa proposta é que vocês sim estejam à distância, mas possam desenvolver uma aprendizagem autônoma, uma aprendizagem proativa. Né? Nós forneceremos os meios, os mecanismos e diante deles vocês constroem o seu conhecimento. Uma das competências é aprender. Então essa é a nossa primeira expectativa com relação à EAD. A EAD é uma experiência nova para muitas pessoas, exige dedicação. Sim, não é ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, que a EAD vai ser um pouco mais fácil do que o ensino presencial. Na verdade, inclusive nós vamos estudar isso posteriormente, a EAD exige muito mais compromisso do aluno, porque vocês vão ter que organizar horários de estudo, organizar horários de realização das atividades, cumprir os prazos com rigor, atentar-se para esses prazos para não correr o risco de ter prejuízo em uma atividade ou na avaliação de alguma atividade. Então, é muito importante que vocês percebam essas minúcias, esses detalhes da educação à distância e se organizem de modo a atender essas expectativas. Então, vocês viram que nós temos uma sequência
de atividades a cada semana. Nós temos uma prova que se realiza. E com relação à prova, é importante lembrar que, além da prova presencial, quando encerra a disciplina, vocês também terão uma segunda chamada, se porventura vocês perderem a avaliação, e no caso vocês vão ter que protocolar um requerimento junto ao coordenador, junto ao tutor de vocês, né, expondo os motivos dessa perda e solicitar uma segunda chamada. E se caso, porventura, não é isso que nós desejamos, vocês não alcancem o desempenho necessário, vocês ainda terão a recuperação e o exame final. Mas a gente espera que todo mundo passe logo na prova com as atividades de percurso todas cumpridas, né? Então, essa, né, a expectativa que nós temos com relação ao EAD. É uma educação fácil? Não muito fácil não, depende muito mais de vocês. Então, depende muito do comportamento do aluno. A educação à distância, ela é receptiva, mas ela é proativa do ponto de vista do aluno. Considerações, professora Sara? Sim, nós temos a participação aqui do Márcio de Alta Floresta. Ele diz o seguinte: as expectativas para o curso são as melhores, visto que hoje dependemos da informática para fazer muitas coisas, além de poder trabalhar com o aprendizado do curso. Fiz um curso à distância com duração de 3 anos, que foi uma pós-graduação pelo Proinfo. Então, ele fala aqui que tem bastante facilidade com o ambiente virtual e, pelo que tudo indica, né, ele foi um aluno dedicado, compromissado, que levou a sério, fez por merecer, né, ao final, um diploma ou um certificado, como é o caso aqui do Proinfo. O Proinfo também, ele trabalha com essa plataforma, né, esse estudo à distância complementado por atividades. Não tem uma aula presencial como a nossa, uma aula interativa, mas tem todos esses recursos de leitura, de envio de atividades. É o nosso diferencial, que nós temos a aula presencial, durante a aula nós temos atividade e, além disso, nós temos o material, que é o caderno da disciplina, que vocês já vão ter acesso lá, onde a professora Sara demonstrou o ambiente do seu curso. Você vai ter lá o caderno da disciplina. Quando você clicar na carta de navegação, logo antes da carta de navegação, você vai ter o caderno da disciplina, fórum de tutoria, fórum de dúvidas e o caderno da disciplina. Depois, você sempre deve acessar a carta de navegação. Dentro da carta de navegação tem as orientações para a aula, as orientações para a semana, o roteiro de atividades, tudo que você precisa conhecer, toda a programação que você precisa fazer para que você aproveite o melhor da aula. Só lembrando, professora, que os tutoriais que mostramos, como edita perfil, como troca a senha, vão estar disponibilizados no AVA amanhã. Então, assim, se você tiver alguma dificuldade de modificar a sua senha ou modificar seu perfil, você assista o vídeo que vai estar disponibilizado. Outra questão que perguntaram é que o material didático não chegou lá nos polos. E aí eu expliquei aqui, agora quero falar para você que, mesmo o material não chegando até a sua cidade, fique, não tranquilo, mas não fique muito preocupado, porque você tem acesso lá a todo o material didático da disciplina, o caderno de estudo que nós costumamos chamar. Então, está disponível no AVA, você vai ter acesso, os slides costumam chegar antes para que você leve impresso no dia da aula, se fazer a anotação, querer estudar com antecedência. Ok, professora? Correto, professora Sara. E a nossa segunda proposta de atividade, crie uma apresentação pessoal para ser utilizada como informações complementares lá quando você for editar o seu perfil no Moodle, no nosso AVA. Vocês viram que teve uma figurinha aí, uma cópia da página da edição do perfil, e a gente teve algum cidadão se prontificou em encaminhar o seu perfil para a gente fazer uma leitura, professora Sara? Até o momento tivemos uma participação. Que isso, gente! Olha, vamos pipocar de participação para a gente se interagir, ficar animado esse negócio. Talvez aqui até vale lembrar, aqui não tem todo o rigor, Você faz atividade, o interessante é que você interaja com a gente, responda. Mas lá no AVA você deve fazer a modificação do seu perfil, aí entra a pessoalidade de cada um, a maneira que cada um fala e escreve. Mas aí o Márcio, lá de Alta Floresta, disse o seguinte: ele fala que é professor, mora em Alta Floresta,
tem 4 filhos e uma esposa. Ele adora estar com os amigos nos finais de semana tomando aquela cervejinha, né? Se a aula fosse sexta-feira, seria aí talvez um momento propício para essa tal cervejinha. Mas hoje, na segunda-feira, vamos focar nos estudos, né? Durante a semana todinha, se comprometa com o estudo para que no final de semana, assim como o Márcio, né, outros possam aproveitar para estar em família, para passear mesmo, né? Aproveitar um pouco da vida. Estuda durante a semana para que no final de semana você aproveite ao lado da sua família. Bom, então vamos dar continuidade à nossa aula tratando um pouquinho mais sobre educação à distância. Nosso tema agora são as TICs. Você já ouviu falar? O pessoal aí de Alta Floresta que fez o ProInf já deve ter ouvido falar sobre TIC. O que é TIC? TIC são as tecnologias da informação e comunicação. Vamos ver como que elas podem ser usadas. De acordo com o professor Rafael Nink, com o surgimento do conceito de tecnologia da informação e da comunicação, as chamadas TIC, que engloba todo o conjunto de avanços na área da informática e da comunicação, rádio, televisão, entre outros. Também surgiu a possibilidade de utilizar essas TICs para apoiar a educação e, assim, melhorar a perspectiva de aprendizado do aluno. Então, as TICs, elas englobam várias ferramentas, vários recursos. Elas trabalham com a questão do uso de vários mecanismos para aprimorar o desempenho acadêmico. Essa é a nossa proposta aqui no IFRO. Nós temos a aula presencial, nós temos o material didático, nós temos o ambiente virtual, o ambiente televisionado. Então, o nosso ambiente, o nosso curso EAD, ele é envolvido pelas TICs, Tecnologias da Informação e Comunicação. E como que se dá essa comunicação? Quais são as formas de comunicação EAD? Nós temos 2 formas de comunicação. Nós temos a comunicação síncrona e a comunicação assíncrona. Como que elas funcionam, professora Sara? A comunicação síncrona acontece em tempo real, né? Professor e aluno ali no mesmo, por mais que seja no AVA, compartilhando do mesmo tempo. Então, o professor, de repente, pode propor uma atividade onde todos os alunos estejam reunidos no mesmo horário que o professor indicar. Já a comunicação assíncrona acontece de forma não real. O tempo não é real. Você tem o seu tempo, o professor tem o tempo dele, o aluno José tem o tempo dele, então são pessoas se interagindo, se comunicando, mas cada um tendo aí o seu espaço de tempo. Uma forma de comunicação síncrona é o chat que nós estamos utilizando. Ao mesmo tempo, nós nos comunicamos. E uma forma de comunicação assíncrona é o fórum que nós vamos ver daqui a pouco, que é uma das ferramentas que nós vamos utilizar durante as aulas. Quais são as ferramentas, então, professora, que nós vamos utilizar? Tem muita ferramenta, tem pouca ferramenta, como que a gente vai fazer esse trabalho? Nós temos algumas ferramentas que o ambiente virtual, através da plataforma Moodle, disponibiliza. Quais são essas ferramentas? Nós temos a base de dados, nós temos o chat, nós temos o diálogo, o fórum, o questionário, a tarefa e a lição. Basicamente, no AVA do IFRO, nós temos o questionário, que é uma estrutura de questões, podem ser de múltipla escolha, podem ser abertas. Geralmente utilizamos as de múltipla escolha, aquelas em que nós marcamos um X. Nós utilizamos o chat, tanto o chat de tutoria quanto o chat de dúvidas. Então, vocês podem agendar junto com os tutores à distância um horário para tirar as dúvidas. É para que vocês tenham aquela interação e conversem, dialoguem com esse tutor à distância. Ele vai disponibilizar os horários deles e vocês podem acessar o tutor via chat nos horários que ele tiver disponível. E aí a comunicação vai ser síncrona. Nós temos também o fórum, que é uma ferramenta muito utilizada no nosso ambiente virtual. O fórum, como você já viu, tem o fórum de dúvidas, que é onde você encaminha as solicitações, né? De repente não entendeu alguma atividade, não entendeu algum conteúdo, ou você quer dar alguma sugestão. E o fórum de atividade de percurso, que nós vamos ver daqui a pouquinho como que funciona. E ainda temos a tarefa. A tarefa, ela geralmente se caracteriza dentro da plataforma Moodle pelo envio de um arquivo.
Terão solicitações de organização de trabalhos, produção de trabalhos que vocês devem desenvolver em alguma ferramenta, em alguma extensão, DOC, PDF, PPT, que vocês vão produzir e depois vão anexar e encaminhar essa atividade. Então, geralmente essa atividade vai ser uma tarefa. Vamos conhecer cada uma delas, né, ao longo da nossa disciplina. Na aula de hoje, nós vamos conhecer primeiro o chat. Como se configura o chat? Bom, ele é uma ferramenta de comunicação síncrona, como nós vimos. Foi planejado e agendado para estabelecer um diálogo. E isso é chat. Chat, diálogo em inglês, em tempo real. É possível acesso de vários participantes, mas geralmente é recomendado como uma atividade em grupos menores. Por exemplo, entre você e o tutor à distância, né? Lembre-se, é um diálogo e a organização é indispensável, pois, de uma outra forma, todos falarão ao mesmo tempo. E é importante também que durante a participação no chat, num fórum, no ambiente virtual como todo, você trabalhe com polidez, né? Nada de usar muitas gírias, nada de usar abreviações, para que não haja problemas na comunicação. Então, sempre utilize o nome das pessoas adequadamente, faça os cumprimentos iniciais, os cumprimentos finais e, posteriormente, encaminhe a redação de modo mais completo. Nada com muita abreviação como a gente usa nas redes sociais. Não é muito adequado no ambiente de aprendizagem. Qual é a outra ferramenta? Mas o chat eu vou usar quando? Bom, o chat você vai usar nessas situações, para tirar a dúvida com o tutor à distância ou na aula presencial, quando você tem dúvidas, solicitações, sugestões, encaminha pelo tutor presencial para que nós possamos interagir, ok? E a ferramenta de hoje, principal, é o fórum. Como que faz o fórum? Como que eu participo de um fórum? O que é um fórum? Como fazer? O fórum é uma ferramenta de comunicação síncrona utilizada principalmente para discussões. É uma atividade ideal, um grande número de participantes. O professor vai apresentar uma questão central e convida os estudantes para comentar. No fórum, é interessante que a proposta de atividade é sempre um questionamento, é sempre um convite a refletir. Você vai sempre expor a sua opinião, o seu ponto de vista sobre um determinado assunto. Então, o fórum vai dar um convite, uma proposta de reflexão e você vai expor com a sua opinião. Lembrando sempre que toda participação num ambiente virtual de aprendizagem, se você for usar comentário de uma outra pessoa, se você for usar uma citação, uma passagem de um livro, de um site, de uma outra situação, é importante que você cite a fonte, né? Mesmo que você, principalmente se não for com as suas palavras. Então, se for com as palavras de um outro autor, cite a fonte. Ah, porque a educação à distância é a melhor forma de trabalhar a interação, conforme fulano de tal, ou de acordo com o site tal. Então, é importante citar a fonte. Então, para nós conhecermos como postar uma tarefa. Essa semana a gente já tem tarefa, tanto de português quanto de ambientação, e a atividade é um fórum. Vamos conhecer como realizar esse fórum, como que eu posto no fórum. Vamos lá. Digamos que um professor propôs aí uma atividade de sala que é um fórum. Você vai fazer acesso no AVA por meio do seu login e de sua senha. Clicar acesso. Disciplina de exemplo. Vocês não podem confundir esses dois fóruns, o de notícias e o de dúvidas, com o fórum, que é uma proposta de atividade no ambiente virtual de aprendizagem. Vamos aqui. Na semana 2, o professor propôs um fórum, né? Clico em cima dele, é uma tarefa onde está previsto, voltando aqui rapidinho, um novo acordo ortográfico, aqui, fórum. Todo fórum ele tem um título. Você clica no tópico chamado fórum, né? Aqui você tem o autor da pessoa que inseriu esse fórum,
qual grupo que os polos estão tendo acesso. Então, você é vinculado no polo de Porto Velho. Então, você vai ter acesso somente ao polo de todos os participantes de Porto Velho. Os comentários, quantas não lidas por você e a última mensagem posta pelo aluno. Então, cliquem aqui em fórum. E aqui tem a pergunta, né? Aqui, o título, inserido, nesse caso, pelo administrador do sistema, o dia, o mês e a hora que foi inserido. Então, aqui tem uma proposta de atividade. Leia o que o professor está propondo e é fácil responder. Basta vir aqui, nesse tópico responder. Vai aparecer uma caixa de diálogo, de mensagem, né? E aí você vai fazer a sua devolutiva ao professor. Você vai escrever, né, responder as perguntas solicitadas, enviar mensagem ao fórum, né? Atenção, você deve olhar muito bem o polo que você está matriculado. Então, se você é do polo de Ariquemes, o seu grupo deve estar previsto Ariquemes. Se você é de Buritis, deve estar previsto Buritis. Muita atenção nisso. Todas as pessoas que participam desse fórum irão receber uma cópia no e-mail. Escreveu, enviar mensagem ao fórum. Aí aparece uma caixa de texto dizendo que você pode modificar em até 30 minutos. Como que eu vou saber, professora, qual a minha interação? Aqui, ó. Vamos procurar a última atualização. Ah, não, aqui, 20 de março. Clico para ter certeza que minha mensagem foi. E tá aqui aquilo que eu escrevi. Devolutiva ao professor. Ok? Como que eu faço para verificar quantas pessoas... Volto aqui na disciplina. Como verificar quantos participantes tem nessa disciplina? E aí você pode vir aqui, participantes, né? Nesse menu chamado de navegação, participantes, e ter acesso a todas as pessoas que estão matriculadas no polo em que você está vinculado. Aqui aparece para mim 47, para vocês irá aparecer mais ou menos, ok? Não esqueçam jamais também de que terminou o acesso ao AVA, cliquem em sair. É muito importante que você guarde o seu usuário e sua senha, não passando esses dados para ninguém, ok? Bom, vimos então como a edição de um fórum. A professora Sara explanou aí com muita propriedade o procedimento de acesso e de postagem. Lembrando sempre que o fórum vai ser um convite à reflexão. Então, vai ter uma proposta de atividade que te convida para que você faça um comentário, para que você exponha a sua opinião, exponha o seu ponto de vista. Então, não é interessante e não é adequado você colocar o ponto de vista de outras pessoas. É necessário que você faça a sua reflexão a respeito do tema indicado pelo professor. Então, se o fórum vai ser sobre, como vocês viram, né, 2 vantagens sobre o acordo ortográfico. Bom, então eu vou considerar, para mim, quais são as 2 vantagens desse acordo ortográfico. Caso, claro, se eu quiser colocar uma citação, algum comentário de um autor, de uma outra fonte, de um site, de um artigo que eu tenha lido a respeito, você pode, mas nesse caso, sendo em fórum, em qualquer outra atividade que você encaminhar, cite a fonte. Não vai ser necessário aí dentro do fórum você obedecer às normas da ABNT para trabalhos científicos, com citação de página, etc. Mas é importante você citar, vamos supor, se for um site, coloca o endereço do site ou
se for o nome do artigo, coloca o nome do artigo, o nome do autor. Então, é importante. Lembre-se que, se fosse um comentário seu, se fosse um trabalho seu, você gostaria que fosse citado, que fosse indicado quem foi que pensou daquela forma. E no fórum também, nós temos a possibilidade e o desejo de que você comente com seus colegas. Então, é interessante você postar a sua participação, postar a sua reflexão, bem como postar também, comentar a participação de um outro colega. Então, você haverá 2 trabalhos. Você deve ler a proposta da atividade, fazer a sua reflexão, ler o material, de repente, que o professor indicou e postar o seu comentário, bem como comentar a postagem de um outro colega. Considerações, professora Sara? Sim, na verdade eu tenho algumas dúvidas, né? Algumas respostas a dúvidas de alguns tutores e, consequentemente, alunos. Tem uma dúvida aqui que diz o seguinte: as atividades de longa distância, né? As atividades à distância, tem que ser postada como? É por e-mail? Tem algum lugar específico no AVA? E aí é aquilo que acabamos de mostrar por meio do tutorial, né? Cada docente da disciplina, cada professor, formador e assistente responsável por aquela disciplina, tem algumas disciplinas, tem algumas atividades de percurso que estão disponibilizadas no AVA. No caso, a professora Anabela e eu propomos a atividade do fórum, que é a atividade de curta duração, e uma atividade de longa duração, que vai ser a tarefa que será entregue ao longo dessas 3 semanas, né, que irão passar a disciplina. Tudo é via ambiente virtual de aprendizagem. Nada é por e-mail, né? Não se troca e-mail pessoal, tudo. Registra a tua dúvida lá no AVA. Eu quero, de repente, conversar com o meu tutor à distância. Como é que eu faço? Coloca a sua dúvida lá, o polo que você está vinculado, no fórum de tutoria e dúvida, e o tutor tem, né, até 2 dias para te responder. Tem a Damiana, lá de Jaru, que diz o seguinte, pergunta: o calendário com os prazos de atividade será disponibilizado quando? E aí eu respondo: todas as informações estão lá no AVA, né? Ambiente Virtual de Aprendizagem. Então, o calendário da disciplina está lá, o PPC está lá, que é o Projeto Pedagógico do curso, todas as informações que for pertinente ao curso estarão dentro do AVA. Tá? E o Rogério, aqui pertinho da gente, de Porto Velho, tem a consideração de, mandou um recadinho. Receber um curso com um conteúdo programático tão consistente, de alto valor técnico, com linguagens e suportes adequadas, vem estimular aí a interação e a proatividade na relação no desenvolvimento educacional. Então, acredito que isso seja um retorno positivo, né? Que saibam, obrigada. Tenham certeza que a gente faz educação, além de ser com qualidade, com uma sensação muito boa, que cumprimos com o dever que nos propomos a fazer, né? Compromisso, principalmente. Com certeza. E aí eu orientei também, aí vale para os tutores presenciais, que dizem que alguns alunos não estão conseguindo acesso ao AVA por meio do usuário, CPF e a senha IFRO 2014. Os alunos que estiverem com problema de acesso, o tutor presencial vai pegar uma listinha com o nome desses alunos, passar para o coordenador de polo, e o coordenador de polo tem acesso ao e-mail da diretoria de ensino, acesso ao e-mail da coordenação de apoio ao ensino e relata quais são os alunos que estão com problema de acesso. E aí temos uma coordenação específica para isso, que vai verificar se o aluno tem acesso, qual a senha dele, por que ele não conseguiu acessar. É importante, professora, ressaltar aqui que a partir de hoje todas as atividades estão disponibilizadas no fórum. Então, o aluno não deixa, a gente até dá essa dica, né? Não deixe para acessar o AVA só na sexta-feira, que vai que você acesse e teu usuário está com problema. Já acessa amanhã, já acompanha o AVA a partir da manhã, porque as atividades não têm prorrogação de prazo, ok? Lembrando, como nós comentamos, a atividade é sempre de uma semana da aula de hoje até um dia anterior à próxima aula. Então, a próxima aula é na segunda, então até domingo vocês terão prazo para postar a atividade. E elas, como a professora Sara comentou com muita propriedade, elas são sempre enviadas por ambiente virtual. Não há nenhuma atividade encaminhada por e-mail. Então, caso haja dúvida, caso assista novamente a teleaula, provavelmente amanhã ela já vai estar disponível no ambiente virtual. Tente fazer o acesso assim que você tiver condições,
de preferência logo amanhã. Se não conseguir, já relate para o seu tutor para que ele nos comunique e nós façamos as alterações no ambiente, né? Pode ser, de repente, um problema no endereço do e-mail, pode ser um número no CPF, né? Então, informe que a gente fará as alterações, ok? É importante que vocês tenham esse acompanhamento do ambiente. Então, você acessa o ambiente, né, no endereço cursos.ead.ifro.edu.br, você faz o seu login e lá você vai ter o nome da disciplina e dentro da disciplina você vai ter a carta de navegação. Na carta de navegação vai ter as orientações. Dentro da carta de navegação você vai ter os slides da disciplina, o vídeo da teleaula para você assistir com duas opções, uma mais rápida, outra um pouco, né, com qualidade melhor, e também a orientação da atividade da semana. Por falar em orientação da atividade da semana, vamos recapitular para a gente poder encerrar. Bom, na aula de hoje nós vimos que a EAD, ela tem principalmente o foco na tutoria. Ela usa os meios tecnológicos para mediar o processo de aprendizagem. E ainda, ela é possível porque ela permite que os alunos e os professores estejam em espaço e tempo diversos. Nós vimos também que a EAD é pautada e amparada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, com previsão específica no seu artigo 80, e regulamentada pelo Decreto 5.622 de 2005. Vimos que a nossa estrutura EAD tem momentos presenciais, tem estudos à distância e tem atividades de percurso. E para a semana, nós temos duas atividades. Nós temos uma atividade de longa duração, que vai ser uma tarefa que vocês já podem iniciar. Ela estará aberta a partir de hoje até um dia antes do término da disciplina. E ela consiste na construção de um manual do AVA. Então, durante as aulas, vocês vão ver os procedimentos, as ferramentas. É interessante que vocês já acessem esse material. E durante essa semana, vocês têm como proposta de atividade um fórum, como nós vimos hoje, para que vocês possam discutir. A proposta é a seguinte: ensino à distância. Quais as maiores vantagens e desafios de se estudar à distância? Então, vocês vão analisar, vocês vão pesquisar de repente em outras fontes e dar o seu parecer, a sua opinião. Para você, quais são as maiores vantagens e quais são as maiores dificuldades de estudar à distância? Vocês vão analisar, fazer o seu comentário em torno de 5, no máximo 10 linhas. O fórum é uma participação curta e comentar a participação de um outro colega, né? Desejamos a vocês uma ótima aula, uma ótima semana, um ótimo curso. Vamos estar juntos por mais 3 encontros. É uma alegria receber vocês, poder participar com vocês desse momento de aprendizagem. É uma felicidade partilhar aí praticamente com todo o estado de Rondônia e com o Acre desse momento, né, de aprendizagem. Educação é a parte, pelo menos do meu ponto de vista, mais importante para o ser humano. Professora Sara, suas considerações finais? Quero desejar boa noite, uma excelente noite, que você possa aí ter absorvido bastante, né, nesse acumulado de informações, tenham tirado algumas dicas, saibam para que serve o ABA, como que faz acesso, e não deixe as dúvidas se acumular. Teve dúvida? Procure o tutor à distância. Desejo boa noite a todos os tutores presenciais que fizeram junto com a gente, né, que possibilitaram esse momento, né, lá nos polos e também lá no Acre. Um abraço e boa noite. Bom, a gente agradece então a todos os polos, agradeço a professora Sara pela parceria, agradeço toda a nossa equipe da EAD pela proposta da aula e agradeço o Diego e toda a equipe de estúdio que nos colaboraram conosco na produção das nossas aulas. Um grande abraço, até segunda. Viu, Diego? Mandei abraço para você.